Podemos? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamado santo. Oi? Não, que eu me lembro não. Romanos. Vamos de novo? Paulo está mandando, prefácio da carta de Paulo, né? Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ou seja, ninguém toma para si, ninguém decide que vai ser apóstolo. Tem uns irmãos aí que faz isso, né? Eles mesmos se nomeiam, se consagram aí. Na verdade, o apóstolo, ele é aquele que foi chamado para fundar uma igreja, né? Ele enviou, foi enviado. Eu acredito que o apóstolo, ele é aquele que consegue ser pastor de pastor, né? Consegue apacentar os pastores. Para mim, esse é um apóstolo. Não que o título, né, tem alguma coisa a ver. Eu sou daquele que a igreja tem que ter um modelo presbiteriano, de presbitério, onde todos os ministros são presbíteros, né? Aí tem o cargo de pastor, o cargo de bispo, mas são presbíteros, né? Dentro de uma hierarquia, que a função que você exerce não quer dizer que você é maior ou menor que o outro. É verdade. Entendeu? Só tem uma hierarquia para ter ordem, para que não vire bagunça, né? Se ninguém mandar, todo mundo manda. Se todo mundo mandar, ninguém manda. Vai cobrar de quem? Então você bota um líder, né? Bota um cabeça ali. Agora, os varões, bom, pelo menos eu, quando estava sentado na cadeira, eu queria ser presbítero. Eu almejava ser presbítero. Então, se você quer ser presbítero, você tem que fazer o quê? Fazer coisas de presbítero. Você tem que pensar como um, você tem que estudar, se preparar, querer estar aqui, né? O pastor, eu nunca me via como pastor, não. Ainda que a gente sabe que o presbítero vai chegar lá, né? Paulo está escrevendo uma carta, ele vai escrever a carta à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo sabe o que é santificado? Ou alguém esqueceu ou tem dúvida? Todo mundo sabe? O que a palavra significa santificado? Paulo está dizendo assim, aos santificados em Cristo Jesus. Assim, o silêncio de vocês é interessante. Quando me vem à cabeça assim, Paulo falando aos santificados em Cristo Jesus, eu me lembro do quê? De Gênesis capítulo 2. E a Bíblia diz assim: o Senhor santificou o sábado. O que é isso? Deu uma oferta. O que é santificar? É uma oferta. Como é que eu santifico a minha casa? Dando uma oferta. Como é que eu santifico o meu salário? Dando uma oferta por ele. Como é que eu santifico o meu filho? Dando uma oferta por ele.
Não confunda com consagrar. Se você consagrar seu filho, você tem que entregar ele aqui na igreja para a gente criar ele. A gente não está querendo no momento não, tá? Não vai que o irmão querendo se viver livre da despesa, fala, pastor, eu estou querendo consagrar meu menino, é contigo aí. Pastor, eu posso consagrar meu carro para a obra? Faz isso. Me entrega a chave. Se você fizer isso e você usar o seu carro para outra coisa, você vai ter problema. Consagrou, entrega. Eu ofertei um carro para a obra de Deus. Aí, eu queria que o carro ficasse à disposição da obra. Aí o carro ficava comigo. O Brasil usava, né, Brasil? Era da hora. Na hora que Deus me der outro, eu vou deixar a chave aqui, abrir essa porta, e de repente nem dava para entrar aqui. Eu quebrava lá o meio fio, colocava aqui dentro. Arrumou um jeito de ele ficar aqui dentro, ele ia ser da obra. Aí o Senhor falou comigo assim: não, se você ofertou ele para a obra, ele não pode ficar com você. Porque nenhuma coisa que você oferta pode ficar ao seu poder. Entende? Se você ofertou, você tem que entregar. É por isso que a Bíblia diz assim: ó, e Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu filho amado. Ó, não oferta. Entregou. Entendeu? Imagine que você oferta o celular para a obra de Deus. Você ama tanto o celular que você fala assim: pastor, eu posso comprar do senhor? Não pode. Se você fizer isso aí, você está invalidando. Porque a oferta ela tem que morrer 2 vezes. Uma no teu coração e a outra no altar. Entregou. Tem que entregar. Se você não entregar a oferta, ela não vingou ainda. Toda oferta tem que morrer, irmão. Diga comigo assim: toda oferta tem que morrer 2 vezes. A primeira vez ela morre no seu coração, quando você decide que você vai entregar. A segunda vez é quando você de fato sacrifica ela no altar. A Bíblia diz que Ana estava estéril e o Senhor havia fechado o ventre de Ana. Não foi doença, não foi demônio, não foi pecado. A Bíblia diz que foi o Senhor que havia fechado o ventre de Ana. E como é que Ana abriu esse ventre? Como é que ela arrumou um jeito de abrir o ventre? Ela queria tanto que o Senhor lhe desse um filho, que ela falou assim: eu estou disposto a ofertar esse menino. Se o Senhor me der um menino, um filho, um homem, eu quero ofertar ele. Aí o Senhor falou assim: amém. Abriu o ventre de Ana. Ana engravidou. Esperou o menino nascer. Depois que ela nasceu, ela desmamou o menino. O que é desmamar? Ela ficou o tempo necessário para que ele amamentasse. E aí quando ele fez ali seu 1 ano de idade, o que ela faz? Agora ela vai e entrega ele ao sacerdote Eli. E ele de fato ali ela fez o quê? Entregou a oferta. O que aconteceu com o ventre dela? Continuou aberto. A Bíblia diz que ela foi mãe de mais 7 meninos. Filhos, né? Então, isso funciona para tudo. Você quer uma casa? Oferta um para você ver. Pastor, precisa ofertar uma casa? Se só você entregar o aluguel dela também já está suficiente. Eu ofertei 5 anos de aluguel de uma casa que eu tenho. Eu e minha esposa, a gente adquiriu uma casa através de uma assistência. A prefeitura ela indenizou, né? Eles queriam lá o espaço que a gente ocupava. E aí fizeram uma habitação em uma região lá, na Taíde. Compraram lá uma colina lá e colocaram o pessoal. E ela foi beneficiada com essa casa. Como a gente não ia morar naquele momento naquela casa, a gente deixou a igreja usar a casa por 5 anos. E no começo eu pagava água e luz. A igreja não tinha despesa por nada. Aí depois teve um irmão lá que o diabo passou a perna nele, ele arrumou uma confusão. Porque minha família também, eles usavam a parte da casa.
E ele tinha um negócio de uma água lá que ninguém tomava conta, porque além de eu emprestar a casa, ele tinha que tomar conta da casa, porque eles não tomavam conta da casa. Né? Você deixa a igreja usar, né? O mínimo que tinha que fazer o quê? Tomar conta do patrimônio. Às vezes eu tinha que ir lá arrumar briga com a minha família, né? A família da minha esposa. E aí eu falei assim, poxa cara, vocês deixaram eles pegar, porque de vez em quando cortava a água da minha família lá, família da minha esposa, e eles lá e pegavam a água do padrão lá, que era supostamente da igreja. Aí eu falei pro irmão, ele falou assim, por mim podia até cortar a água, que a gente não usa. Eu falei, mas vocês não usam água? Não, a gente descarta o outro ali, traz água de casa, pode cortar. Eu falei, então, menos uma despesa. Deixei no talão. Engraçado, você não quer que corte a sua casa com 2 talões, a César já vem e corta. Lá ficou quase um ano para cortar. Vários talões, mais nada de cortar. Aí por fim cortaram a água. O irmão esperou cortar a água para ir lá na presbítero da igreja, que era do Jean Campo, e falar que a igreja estava sem água. Eu perguntei, o que aconteceu? O irmão deixou cortar a água. Aí chega o presbítero, era do Jean Campo. Ô irmão, deixou cortar a água da igreja? Não, deixei cortar a água da igreja não. Deixei cortar a água da minha casa, que a igreja usa, que eu ofertei. Que a gente também tem que se colocar no lugar, né? E outra, não foi assim não. Aí eu contei a história para o presbítero. O irmão demorou para deixar cortado e tal. Aí me chamou, irmão, me contou a história toda direito. E agora? Me chamou, e agora? Eu falei, agora ele paga o estarão atrasado, porque ele aprendeu. Que estava em dia quando eu deixei. Ele agora ele paga o estarão atrasado e manda pedir ligação. Aí naquele momento ele pagou um monte de talão lá, mais de R$200 de água atrasada, mais para ligar. Eu falei, agora a partir de hoje você paga a luz, a água para vocês aprenderem. Resumindo, 5 anos a igreja usou. Depois de 5 anos nós conversamos lá com eles não queriam mais ficar lá com a igreja, entregaram para a gente o pó. Aí foi quando a minha esposa passou a usar o imóvel. Nesse mesmo lugar onde a igreja usou 5 anos, o Senhor me abençoou, eu consegui comprar uma casa no mesmo lugar. Tá, o Senhor me deu o dinheiro. Não foi assim, não irmão, eu prosperei. Não, o Senhor me deu o dinheiro para comprar a casa naquele mesmo lugar. Porque tudo que você oferta tem retorno. Olha o que a Bíblia diz. A uns 30 por 1, a outros 60 por 1 e a outros 100 por 1. Tem pessoa que ele vai colocar R$1 na obra e ele vai colher R$30, 30 vezes o que ele colocou. Que não é 30%, é 30 por 1. Tem pessoas que ele vai colocar R$1, estou dando aqui o exemplo do real, para você entender. E ele vai colher R$60. Porque é 60 por 1. E a outros vai colocar R$1 e vai colher R$100. 100 por 1. Pastor, por que a diferença? Depende de como você está a sua terra. Porque a quem mais é dado, mais é cobrado. A quem muito semeia, muito colherá. Entendeu? Depende da sua disposição, do seu empreendimento, do seu coração. Entendeu? Para o nome de Deus. Se você é uma pessoa que se preocupa 30% aí, que já está muito bom. Tem irmão aí na casa dos 3%. É quando ele lembra, tem igreja hoje, tem culto, né? Legal, vamos lá. É 3%. Está vivo, né? Mas 30%, pastor, o que é 30%? Ele está assim, ó. Trabalho, porque o trabalho, ele realmente te come aí. Se você deixar 50% do seu dia, então 30% trabalho, 30% que envolve a sua vida pessoal, casamento, né, vida econômica, e os outros 30% é do
Senhor, ó, 30 por 1. Não, pastor, eu estou querendo crescer no nível, eu quero assim, dividir minha vida no meio, eu dar um pouquinho mais para Deus, pelo menos uns 10% assim, Deus um pouquinho mais, você vai colher 60 vezes também. Irmão, 100 por 1, 100% é aquela pessoa que foi chamada para viver da obra. Nenhuma pessoa que trabalha para César tem capacidade de viver 100% da obra, sabe? 100% envolvido, não um missionário na vida. Essas pessoas são as que botam a mão de fundo, ressuscita, botam a mão no câncer, posta para fora. São pessoas extraordinárias. Vive realmente em função do ministério. Eu estou nos 60, irmão. Eu queria parar todas as minhas atividades e viver 100% da obra, mas ainda não recebi o aval de Deus, não. Então, assim, 60%. Então, santificados são o quê? Todos aqueles que foram alcançados pelo sangue de Jesus. Diga comigo assim: aos santificados pelo sangue de Jesus. Toda pessoa que aceitou a Cristo e foi alcançada pelo sangue, esse foi santificado. Amém? Amém. Tem um texto em hebreu que diz assim, tende paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Acho que é Hebreus 12, 4. Tende paz com todos os homens e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se você não entendeu o que eu estou te falando, você vai ver crente falando desse versículo, dizendo assim, se você estiver em pecado, você não vai ver Deus, porque está escrito na Bíblia que se não tiver santificação, você não vai ver Deus. Mas o que esse texto está dizendo? Tende paz com todos os homens e seja alcançado pelo sangue de Jesus, porque a salvação era pelo sangue. Eu vi um post no Instagram, uma pregação, e alguém recortou um pedaço da mensagem e achei interessante. O pastor perguntando assim, qual que é mais fácil, ir para o céu ou para o inferno? Eu acho que era o pastor ou era o pregador. Ele perguntava, qual que é mais fácil, ir para o céu ou para o inferno? Vou te fazer uma pergunta, qual que é mais fácil, ir para o céu ou para o inferno? O céu é mais fácil? Tem certeza? Braz, você concorda com ele ou discorda? Hã? O inferno é mais fácil? Juliana, qual que você acha? Mais fácil, o céu ou o inferno? O inferno é mais fácil? Jamil, você concorda com ele ou discorda? O inferno é mais fácil? Tem alguém que quer mais opinar, Marcelo? O que você acha? O inferno é mais fácil? Norma, o céu ou o inferno? Qual que é mais fácil? Vou fazer vocês pensar. Alguém quer dar opinião? Alguém discorda? Adriana? Está na dúvida? Não, não conta história não, só me responde. Qual que você acha que é mais fácil? Ir para o céu ou para o inferno? Qual que é mais fácil? Do inferno ou para o céu? Não é quem está perdido. Estou te perguntando que para você, qual que é mais fácil? Para o céu ou para o inferno? Rapaz, a pergunta é tão simples, você se complica tanto. O pastor fala bem assim na mensagem. Aceitar a Jesus é de graça. A salvação é pela graça. Tudo da igreja você não precisa pagar. Não precisa pagar por oração, não precisa pagar por bênção. Tudo que vem de Deus vem de graça e pela graça. Tudo do mundo é pago. Você tem que pagar para ir para o show. Já viu o culto do evangelho? É de graça. Você paga para vir na igreja? Não vem. Ele falou assim, você vai no show, é pago. A bebida é paga. A prostituição é paga. Tudo do mundo, do inferno é pago. Então é muito mais fácil ir para o céu, ou seja, ser salvo, do que ser condenado. E tem muita gente sendo
Sempre é bom a gente lembrar. Às vezes eu ouço o que a pessoa está falando e eu purifico o que ele está falando, porque eu sei que ele está falando de salvação. Porque, na verdade, ir para o céu é caro, muito difícil. Não é fácil ir para o céu. Entendeu? Ser salvo é de graça. Ser salvo é muito fácil. Tá? O céu é tomado à força. Só os valentes se apoderam dele. Quer falar? Por isso que, na minha opinião, eu também ia dizer que ela passasse por inferno. Porque, olhando pela lógica que o senhor está falando agora, é sim. Mas se for olhar pela lógica que o senhor acabou de falar, é muito mais difícil do céu. Mas, é que eu estou falando, eu sempre pego o que a pessoa está falando ali, eu purifico ela, eu sei que ela está falando de salvação. É porque ligar a salvação o quê? A céu. E não é. É só você fazer essa colinha aqui, ó. Salvação não pode ter dor, nem suor, é pelo sangue. Pelo sangue. Qual sangue? Não pode ser o seu, tem que ser o de Jesus. Ó. Agora, reino, que a gente está falando de céu, aí tem que doer, é pela dor. Ó, não. Tem que ter, né? Tem que ter dor, suor, lágrima e o seu sangue. Ó, tiver um diácono aí para ajudar, ó. Esse reino aqui, irmão, que é o que as pessoas chamam de céu. O céu mesmo, só os vencedores vão, tá? O céu mesmo, onde Deus habita, só os vencedores vão. Os derrotados não vão. Quem são os crentes derrotados? É os crentes preguiçosos, é os crentes que dá desculpa, dá atestado, é derrotado, está sendo derrotado. Pelo quê? Pelas suas vidas. Fala, meu, qual a dúvida aí? Estou com preguiça hoje, vai. Eu estou tentando ler e passei embaixo dele. Aí é o que o senhor falou? Reino. Tem que ter, que as pessoas chamam de céu, né? Tem que ter dor, tem que ter suor, tem que ter lágrima. Embaixo. Oi? Sangue, o seu sangue. Aqui é o sangue de Jesus. Entendeu? Então a pessoa para se salvar é só invocar o sangue de Jesus. Não pode ter dor. Ninguém pode ser salvo pela sua dor. Não pode ter suor. Não pode te custar alguma coisa para ser salvo. Porque senão você invalida o de Cristo. O que as pessoas mais fazem? Invalidando o de Cristo. Por exemplo, Cristo pagou um alto preço. Ela acha que o de Cristo não foi suficiente, ela vai ter que pagar um pouquinho mais para ser salva, senão ela perde salvação. O sacrifício de Cristo foi tão eficaz assim que você precisa acrescentar alguma coisa? Se você fizer qualquer coisa para se salvar, você invalida a salvação. Você está colocando em dúvida. E tendo dúvida, você não está salvo ainda. Entendeu? Não pode ter dúvida. Então eu sou salvo pelo quê? Pelo sangue. Qual sangue? De Jesus. Não pode ser pelo seu. Agora o reino, ele é conquistado por força, por suor, por lágrima. Tem que se esforçar. Se você quer reinar com Cristo, tem que suar mesmo. Tem que suar a camisa, tem que sangrar. Eu vou dar um exemplo bem forte. Posso? Me permite? Você é casado. Sua esposa ou seu marido te traiu. E aí você não consegue naquele momento, ou ela não quer, ou ele não quer mais ficar junto. Ele quer ficar com a amante ou com a pessoa que foi alvo da traição.
Se você quiser reinar, você vai ter que ficar sozinho, você não vai poder casar de novo, não. Se você casar de novo, você não vai para o inferno, mas você está colocando em risco reinar com Cristo. Se Cristo voltar e você casou de novo, você está em adultério, você não vai reinar com Ele. Aí você fala assim, poxa pastor, mas será que Deus ele quer isso para mim? Não, você tem que dizer o que você quer para você. Se você quer reinar com Ele, você quer reinar na terra. Você quer esse prazer momentâneo, estar com a pessoa do lado, um novo parceiro. Porque, irmão, posso falar? A gente tem até adultos. Casamento realmente é só para sexo. Quem quer casar de novo é por causa do sexo. Se a pessoa não está mais nessa pegada de sexo, para que está com outra pessoa? Não, um companheiro por quê? Entendeu? Então, se você quer reinar com Cristo, você vai fazer o quê? Você precisa abrir mão da sua vida. Oi? Você tem que negar a sua vida, a sua carne. Quem entendeu? Entendeu? Então, todo mundo entendeu o que é santificado e santo? Com todos os que estão, todos os santos que estão chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por todos vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo foste enriquecido nele. Porque em tudo foste enriquecido nele. Não está falando aqui de riqueza espiritual, não. Está falando de quê? Riqueza material. Mas eu não estou vendo essa riqueza na minha vida, porque você não baixou o download, tem que baixar. Tem que tomar posse. Tem que manifestar na sua vida. A riqueza está muito ligada com o governo. Quem governa a sua vida enriquece. Porque Deus não vai dar dinheiro para quem não sabe lidar com o dinheiro. Então, se você aprender a governar, você já vai enriquecer. Isso aí é prático. Cadê? Deixa eu ver. Graça. Em toda palavra e em todo conhecimento. Em toda palavra e em todo conhecimento. Deus conhece todas as coisas. Ele tem todo. O homem não criou nada. O homem só recebe o que de Deus foi dado. Nada que você imaginar que foi criado pelo homem foi o homem que criou. O homem só recebeu de Deus. Vocês sabem, né, que muita tecnologia que nós temos foi revelação de espírito, né? A tinta foi os anjos que falaram para as pessoas, para os homens. Como manipular a tinta? Água, fogo. Tem uns anjos rebeldes aí que saíram falando para os homens aí como lidar, como fazer, como mexer, como manipular o material para fazer arma de fogo. Entendeu? Tem muita tecnologia que a gente chama de tecnologia que é a revelação divina. Porque tudo que existe na Terra existe lá em cima primeiro. Aqui só é cópia do que está lá. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação
manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que igreja maravilhosa, hein? Todos os dons, todos os nove dons que tem aqui escrito, ela tinha todos os dons. Dom de cura, dom de maravilha, dom de profecia, interpretação, todos os dons da igreja estavam. Ó, Paulo falando, estou vendo aí que vocês estão bem, que nenhum dos dons vos falta. Versículo 8, né? O qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor. O que é irrepreensível? Já viu aquela pessoa que ela não precisa ficar chamando a atenção dela? Ela não tem falta. Chega no horário, está junto, ela é proativa. Você não tem trabalho, você não tem nada para falar dela. Ela é uma pessoa que ela é irrepreensível. Não precisa repreendê-la. Tem algumas pessoas que trabalham comigo. Tem gente que o cara paga direito, o carro não dá problema no carro, o cara não dá desculpa. Tem gente que toda hora tem que estar cobrando, toda hora tem que estar reclamando, toda hora tem que estar alertando. Você entende? Eu estou dando esse exemplo porque a gente tem que chegar, quando chegar no nível de ser arrebatado, tem que estar o quê? Nesse nível de maturidade. Você tem que se julgar e se cobrar, para que ninguém precise te cobrar. Então Paulo está falando, os confirmará também os que ao fim, para seres irrepreensíveis no Senhor, no dia do Senhor. Jesus Cristo, fiel de Deus, pela qual foi chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. As dissensões da igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmão, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensão, divisão. Um puxa para um lado, o outro puxa para outro, um quer uma coisa, o outro quer outra, isso aí é divisão. Todos devem falar a mesma coisa. Não quer dizer que todo mundo tem que ter a mesma opinião. Todos têm que lutar para o crescimento da igreja. Todo mundo tem que concordar para o crescimento da igreja. Não buscando o seu próprio interesse, e sim interesse do crescimento da obra. Antes sejam unidos em o mesmo sentido e o mesmo parecer. Toma muito cuidado com o não concordo. Entendeu? O não concordo é muito complicado. Tenta entender o porquê que aquilo foi dito, porquê que aquilo foi colocado, porquê que aquilo foi posto, né? O não concordar é muito perigoso. Não é dúvida. A gente tem que ter dúvida. E discordar quando você tem dúvida e você traz consigo não um problema, mas também uma solução, uma ideia diferente para construir, para edificar. E não é isso que eu estou querendo dizer. Que a pessoa não tem uma criatividade, não é pau mandado. A igreja não pode ser pau mandado. Mas tem irmão que reclama de tudo. Tem irmão que nada está bom. Tem irmão que nada agrada. Você entende? E aí precisa, né? Porque no casamento também, a gente não faz o que a gente quer. Entendeu? Antes sejam unidos em o mesmo sentido, o mesmo parecer, porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pela família de Chloe que há contenda entre vós. Quero dizer, pronto, agora os irmãos falam assim, fofoqueiro. Eu falo para Paulo, nós estávamos aqui conversando, deixa ela comigo, eu nem passo só para chegar na igreja. Paulo já falou quem foi que contou o negócio. A família de Chloe, pronto. Chega na igreja, ela nem cumprimenta mais. Está lá a barraca armada contra o irmão. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou
Isso aqui é triste. Isso aqui é triste, não? Eu sou de Apolo. E eu, de Cefas. Nós tivemos uma experiência positiva e negativa há uns dias atrás aí, aquela chuva toda, não pude vir, a igreja, né? Eu queria, sabe, que a igreja estivesse avivada, feliz, porque o irmão Gabriel vai pegar, porque agora é o Braz que vai pegar. Eu não queria que a igreja ficasse o quê? Na dependência do pastor. Por quê? Porque a presença importante é Cristo. Claro que o pastor tem a sua importância. Sentir falta da pessoa do pastor é bom. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer o seguinte: você não pode deixar de vir porque não está tendo, porque o pastor não vai vir. Porque, imagine, irmão, meu plano é abrir outra igreja. Eu queria estar em outro lugar, dividir, de repente não vir aqui. Deixa a igreja com o Jamil, deixa a igreja com o Maicon, com o Marcelo, com uma conta, e eu vim aqui só no estudo, entendeu? Não vou na quinta não, porque não é o pastor que vai pregar, domingo é outra pessoa. O que estava acontecendo era isso, os irmãos estavam divididos. Um preferia Apolo, outro preferia Cefas, outro preferia Paulo. E quem era a pessoa importante no ministério? Cristo. Então olha a divisão. Aqui ainda é fraco, porque aqui a gente tem pouca gente. Eu já participei de igreja onde tinha vários pregadores, onde tinha vários presbíteros, onde tinha vários pastores. E tinha esse negócio, eu não preferia mais um pastor do que o outro. Aí o líder ele trocava. 6 meses, 1 ano, ficava um presbítero no campo. Aí quando você estava se apegando ao jeito daquele presbítero para trabalhar, o líder vai trocar. Botava outro pastor lá. Na verdade, ele fazia isso estrategicamente para que ninguém se apegasse aos pastores, porque ele tinha medo de perder o rebanho. Tinha medo que os pastores fossem embora e levassem o rebanho com ele. Então, ele tirava o pastor e saía vacinando o povo. Entendeu? Mas que não era uma estratégia ruim, não era. O gerente do banco também faz isso. O Itaú faz isso o tempo todo. O Itaú troca o tempo todo o gerente do banco. Diga por quê? Porque se fica muito tempo, dá corrupção. Dá margem para o cara fazer falcatrua. E quando sai um, entra outro, o cara pega. Por isso que a gente, em alguns casos, é defendido que não houvesse reeleição de prefeito, de presidente. Esse negócio de perpetuar o poder é perigoso. Entende? Tem o Bolsonaro, ficou 4 anos. Tira o Bolsonaro, bota outro agora. Não bota ele mais não. E se fica o Bolsonaro, mais Bolsonaro, o que vai acontecer? Que pouquinho ele fala. Não é um esquema aqui, que ninguém cultiva, irmão. Entendeu? É porque está muito tempo, tem mais de 20 anos no poder. Só o Hélio, perto 13. Aí está o quê? Esse aparelhamento da esquerda. Os caras colocaram os juízes todos. Não tem jeito. Para poder o Brasil dar certo, tem que tirar esse cara de lá. Tem que destruir todos os juízes que estão lá. Eles estão vendidos. Na verdade, eles mandam o país, né? O país é deles. Eles que colocam quem eles querem no poder. Nós não decidimos a eleição de presidente. Não decidimos. Mal vereador, hein? Então não poderia ter perpetuação de poder. Então o Paulo está falando aqui acerca da preferência. Não pode ter preferência. Está Cristo dividido? Paulo pergunta. Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, ou seja, 2 pessoas, para que ninguém diga que foste batizado no meu nome. E batizei também a família de Estefanas. Além desse, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para Ele. E quem que batizava? Se Paulo batizava, ou não queria batizar? Hein? Os que Paulo enviava. Paulo levantava diácono, Paulo levantava presbítero, Paulo levantava pastores. Levantava esses homens, e esses homens faziam o quê?
Eles batizavam. Jesus também não batizava ninguém. Entendeu? Mandava os apóstolos batizar. Oi? Para não criar esse amuleto. O ministério dele não era esse. Ele não foi chamado para batizar. Ele foi chamado para anunciar o reino. Entende? E João Batista foi chamado para batizar até encontrar o Cristo. E depois parar de batizar e não quis parar. O que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Que tem dois problemas. Você não vir quando foi chamado e não sair quando foi destituído. Pediu para fazer, faça. Pediu para parar, pare. Entendeu? A gente tem que saber o nosso tempo. O tempo de Deus, o tempo de ficar, o tempo de sair. Tudo tem um tempo na terra. Tudo tem um tempo determinado. Nós temos ciclos. Respeite seu ciclo. Existe um tempo onde os pais não podem liberar os filhos. Existe um tempo onde os pais não podem liberar os filhos. Está muito novo para ir para a rua, está muito novo para mexer com isso, está muito novo para namorar, está muito novo para ficar até mais tarde na rua, não tem isso? Só que existe um tempo que mete o pé em casa logo. Está ficando muito tempo que o cara está com 35 anos dentro de casa, morando com o pai e com a mãe, está doido? Essa fruta está podre. Libera para ir embora. Não pode ficar muito tempo não. Balança a figueira, aperta o cerco, começa a dar a conta para ele pagar, que ele mete o pé. Ah, tadinho, né? Está fumando, está bebendo, está mexendo com droga. Deixa ele aqui, 40 anos mexendo com videogame dentro de casa. Você está criando o quê? Não, a árvore, o que ela faz com a fruta quando ela está madura? Joga para fora. Já imaginou, a Juliana está grávida? Não, deixa aqui, tadinho, que está mais protegido, né? 2 anos na barriga. Vai ficar? Deu 9 meses, meu filho. O corpo espere. Por que tem muita mãe tendo problema com o filho? Porque chegou a hora de botar para fora e fica guardando. E às vezes até casou, arruma um cantinho para ficar dentro de casa. Não, bora aqui com a gente. Casa é grande, para que você vai? Irmão, bota para fora. Você está doido? Se for só um momento ali, até desarrumar um pouco, arruma a kitnet, vai estragar o casamento dos dois. Não dá certo não, irmão. Mamar o terraço. Dentro de casa. Faz isso para ele. Não dá certo. Tem casa? Tem casa. Ajuda a pagar a kitnet, né? Ajuda a pagar. Ajuda, não dá tudo não, que ele vai se acostar. Bota um prazo, ó, vou te dar 1 ano, hein? Depois de 1 ano eu posso, você pode. Só conta. Não é deixar de ser mãe e pai, né? Mas existe um tempo para todas as coisas. Porque Cristo enviou-me não a batizar, mas a evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Se você tentar entender a salvação, você não vai conseguir entender. Porque você olha uma pessoa toda errada, toda pecadora, perversa, e é só ele confessar Cristo, não vai para o inferno. E a gente quer mandar ele para o inferno. Então a sua mente, você fala assim, isso não está certo. Porque você está analisando com a sua justiça. Entende? É isso que Paulo está falando. Não tenta entender que a sua mente ela não vai entender. Não vai. Porque a gente quer mandar essa pessoa para o inferno. E acha assim, o inferno é pouco.
Tem pessoa que vem e fala, não, inferno é pouco. É que ir para o enxofre mesmo. É o século do século, a tormenta, a fumaça do seu tormento sobra. Tem gente que é ruim mesmo. Mas entenda que se ele acessar o sangue de Cristo, pela graça ele foi livre do inferno. Vamos costumar falar assim? Livre do inferno. Para o inferno ele não vai, nunca mais. Nunca confunda isso com o céu, né? Céu é outro nível. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus a loucura dessa sabedoria deste mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. Ou seja, a gente nem consegue entender a mente de Deus, né? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, tá vendo? Tem muita coisa que você está passando, às vezes, até uma aprovação, até uma disciplina, e a gente fica chateado porque a gente quer que Deus explique. Por que eu estou passando por aquilo? E muitas vezes não tem explicação, não tem sentido, não faz sentido algum que você está passando, com quem está passando. Porque, por exemplo, agora o Trump ele foi empossado, ele deu um prazo muito curto para o pessoal do Hamas soltar os reféns. Estava ainda preso, né? E eles, com medo de retaliação dos Estados Unidos, soltaram os reféns. Negociaram com Israel a soltura dos reféns. Tinha uma menina ali nova e disse que elas foram molestadas, estupradas, sabe? Aí você vai tentar entender isso. O que essa pessoa passou por isso? Entende? Não tenta entender. Se você tentar entender Deus, você vai acabar desviando, perdendo a fé. Porque a fé não tem explicação. Se alguém te perguntar por que você crê, você fala, não sei por que eu creio. A minha fé não tem explicação, eu só creio. Eu não sei por que Deus está fazendo isso comigo, não me interessa, eu só preciso confiar nele. Porque tudo que Deus quer que você faça é confiar que Ele está fazendo certo. Ainda que tudo esteja parecendo errado. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Como que ele é rei dos judeus se ele morreu? Mataram ele. E Paulo está falando assim, é isso que nos salva. Os gregos explicam, ou seja, usa toda a filosofia para explicar. Paulo fala, não tem explicação. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura deste mundo é mais sábia, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis para os que não são. Não.
E Deus escolheu as coisas vivas deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Qual dos dois tinha mais conhecimento? Paulo ou Pedro? Paulo. Sem dúvida. Paulo era muito mais inteligente, era mestre da sala. Pedro, indulto. O que Deus fez? Quem precisava mais de sabedoria, os judeus ou os gregos? Presta atenção na pergunta. O ímpio, o que não conhecia Deus, ele quer sinal. Mostrou sinal para ele crer. Já o judeu já estava acostumado com os sinais. Não é isso? Então, o que eles buscavam? Teologia, sabedoria, conhecimento. Aí Deus pega e levanta Paulo e Pedro. Paulo, que tinha mais conhecimento, que deveria pregar para os judeus, Deus manda para os gentios. E Pedro, que era sem conhecimento nenhum, Deus enviou para os judeus. Entendeu? Inverteu. Vou mandar o que tem mais conhecimento, vou mandar para o gentio. O gentio, irmão, o ímpio, ele não está preocupado com a palavra, não está preocupado com o conhecimento, está preocupado com o sinal. Era mais fácil mandar o Pedro, que não tinha conhecimento, para vir fazer sinal no nosso meio. E Deus fez, não, vamos trocar, vamos inverter. É isso que Paulo está falando. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Às vezes Deus pega uma pessoa que tem muito conhecimento e não opera nela como opera no que não tem pouco. Entendeu? A minha igreja, ela é pequena em número de pessoas. E eu sei o conhecimento que Deus me deu. E eu conheço amigos meus da minha geração, que são também pastores também da igreja, que eles não têm o conhecimento que eu tenho. E a igreja deles nota. Entendeu? Você fala, não dá para entender, não seria mais interessante a igreja cheia, a gente dar mais conhecimento, um líder que tivesse mais conhecimento? As pessoas não estão preocupadas com conhecimento. São poucos os que querem aprender. As pessoas querem movimento, repleto. Bagunça, barulho. Mas tu estava aqui no nosso começo, né? As coisas ficavam do mesmo jeito de hoje. Tinha palavra do mesmo jeito. Elas poderiam hoje estar aqui, sabendo de tudo, mas elas têm que quê? Não é do Para onde? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, a qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação, oferta. Toda vez que você lê santificação, você fala assim, oferta e redenção. O que é redenção? O que é remir? Toda vez que você... Eu colocaria do lado, puxaria a redenção e colocaria resgate. Não tem quando o bandido lá, o sequestrador pega uma pessoa e fala, ó, está presa, só devolvo se você pagar o resgate. Cristo, ele foi o nosso resgate. Ele tomou o nosso lugar, ele trocou de lugar com a gente. Redenção. Amém? Vou parar por aqui.